Paz, irmãos, vamos dar início à nossa reunião, vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite, pelo dia que nós passamos, guardados pelo Senhor, e pelo privilégio do amplo acesso à Tua presença. Senhor, enche-nos com Teu Espírito. Senhor, esvazia-nos de nós mesmos. O Senhor nos tem dado a conhecer pela Tua Palavra que do Senhor somos cooperadores. E é um trabalho de cooperar, negar a nós mesmos. Esse trabalho é um trabalho árduo, Senhor. Não é um trabalho prazeroso. A cruz agindo em nossas vidas, neste negar a si mesmo, é deixarmos tudo aquilo que amamos, que desejamos pela nossa carne, tudo aquilo que achamos que é bom, que é melhor, para andarmos pela Tua Palavra. Senhor, o Senhor bem nos alertou, porque o Senhor é a verdade, o caminho que dá para o reino, que dá para a salvação. Ele é estreito e espinhoso, e são poucos aqueles que acertam por ele. Mas o caminho que leva à perdição é espaçoso, é largo, e são muitos que vão por ele, porque são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Senhor, nos fortalece nesses dias que se aproximam à Tua volta. Aviva a Tua igreja, Senhor, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, o povo que é um povo de propriedade exclusiva do Senhor, possa se voltar para o Senhor nesses últimos dias. Por Tua graça, é o que nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito venha nos quebrantar, que o Teu Espírito venha revelar o que este mundo é, o que o pecado é, e revelar também a pessoa gloriosa do Teu Filho. Porque só o Teu Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E só o Teu Espírito pode nos revelar a pessoa e a obra bendita do nosso Senhor Jesus. Reconhecemos que em nós não há capacidade e que somos limitados em nossa visão, Senhor. Por isso rogamos ao Senhor o socorro do Teu Espírito, Senhor. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pela nossa desobediência, Senhor, pela nossa passividade diante de tudo que está acontecendo nesses dias que se aproximam da Tua volta, pela nossa falta de interesse por aquilo que é Teu. Nos dá por Tua graça um verdadeiro espírito de arrependimento aos Teus pés, que possamos clamar ao Senhor enquanto é tempo, que possamos nos aproximar do trono da graça confiadamente, crendo que a Tua obra nos faz aceitáveis diante do Senhor. Por isso, nesta noite, mais uma vez, nos entregamos e confiamos nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor venha abrir a Tua palavra e se revelar a nós nesta noite. Somos indignos disso, mas a Tua obra perfeita, consumada lá na cruz, ela foi o preço que foi pago para que o Teu povo, Senhor, pudesse se aproximar do Senhor. Por isso é na dignidade da Tua obra e não na nossa dignidade. É no mérito do Senhor e não no nosso mérito. É pela fé que o Senhor nos deu e não pela nossa própria justiça, que nos aproximamos do Senhor mais esta noite, para receber de Ti a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós lhe pedimos, oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Retomando o nosso estudo da última quarta-feira, nos propomos a ver alguns aspectos relacionados à queda do homem
e ao eterno propósito de Deus. E dentro desse eterno propósito, que o Senhor nos ajude a vermos a igreja segundo o coração de Deus, o seu corpo redimido. E, irmãos, na última reunião nós paramos em Gênesis capítulo 3, mas nós temos que nos lembrar de como nós chegamos lá. Nós falamos sobre João capítulo 8, verso 44, vendo a pessoa do nosso adversário, Satanás, o serpente, o grande dragão, como é descrito lá em Apocalipse. Alguns aspectos relacionados ao seu caráter corrompido e caído. Satanás não foi feito o pai da mentira. Satanás não foi feito, não foi criado como aquele que não anda na verdade. Mas de fato, em um dado momento, como nós vimos em Ezequiel, ele se encheu de orgulho, de soberba. O seu pecado se multiplicou no seu interior, ao ponto dele achar que poderia ascender ao lugar de Deus. E por causa disso, ele foi precipitado e profanado. O diabo, irmãos, é um espírito caído, um anjo caído, que tem, desde o início da criação, um único objetivo: destruir a obra de Deus. Obviamente, como a palavra nos promete, nos assegura, e nós temos total descanso nesta verdade, ele não conseguirá. Mas o fato dele não conseguir não significa que ele não buscará tentar levar a cabo o seu propósito. A palavra diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele se tornou o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra o descreve como o príncipe deste mundo. Ele mesmo, num diálogo pessoal com o nosso Senhor, num alto monte, mostrando ao nosso Senhor todos os reinos do mundo, ele diz assim: os reinos deste mundo me foram confiados, e se você, Jesus, prostrado me adorar, eu lhe darei todos os reinos deste mundo. Como nós vimos em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 20, capítulo 19, melhor dizendo, e 20, haverá o dia que uma palavra sairá do santuário de Deus, o santuário celestial, dizendo assim: os reinos deste mundo, ou o reino deste mundo, se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Então vejam que no momento que Satanás oferece os reinos do mundo ao nosso Senhor, ele não aceitou a proposta maligna, porque a vontade do Pai para aquele momento não era que ele recebesse os reinos da mão de Satanás. Mas o que mais chama a atenção é o fato do diabo ter dito: eles me foram confiados, eles me foram entregues. Quem entregou os reinos do mundo ao diabo? E aí nós chegamos em Gênesis capítulo 3. Porque em Gênesis capítulo 2, o Senhor dá uma palavra a Adão e a sua auxiliadora Eva: crescei, multiplicai e dominai a terra. Então, os reinos da terra foram confiados a Adão e Eva, como os nossos primeiros pais. Então, o propósito de Deus para aqueles primeiros homem e mulher da criação é que eles multiplicassem em número e que eles dominassem e sujeitassem a terra. Mas quando eles resolvem atender a voz do diabo, a vontade de Deus, ao invés da vontade de Deus, da palavra de Deus, eles entregam a chave
dos reinos da terra nas mãos de Satanás. Por isso ele passou a ser o príncipe deste mundo. Veja, irmãos, que em Gênesis esse nome não é dado ao diabo antes do pecado, antes da queda do homem. Ele foi conhecido como Satanás, como diabo, como serpente, mas não como o príncipe do mundo. Essa nomenclatura é utilizada apenas depois da queda do homem, apenas depois do fato do homem ter ouvido a voz do diabo, homem e mulher, e terem transgredido a palavra de Deus. Então, vamos retomar o nosso estudo a partir de Gênesis capítulo 3. Um alerta para nós, dentro do que nós já dissemos. Todas as vezes que nós deixamos de trilhar o caminho do Senhor, deixamos de atender a palavra do Senhor, seja nas questões familiares, profissionais, nas questões ministeriais, o que nós estamos fazendo? Não é que pertencemos ao diabo, porque nós somos libertos do pecado. A palavra diz: transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entretanto, todas as vezes que nós preferimos ouvir a carne, preferimos ouvir o homem caído, nós estamos como que confiando aquilo que o Senhor nos deu novamente ao diabo. Isso é algo muito perigoso. É como se nós entregássemos as chaves que nos foram dadas, pegássemos essas chaves e entregássemos a Ele, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito ministerial da vida da igreja. E Ele vai fazer uma só coisa: Ele vai destruir aquilo que Deus fez, vai buscar destruir a sua família, vai buscar destruir o seu trabalho, vai buscar destruir a sua relação com o Senhor, principalmente, né? Todas as vezes que damos ouvidos ao falar da nossa carne. Tem um estudo, o Senhor tem usado o nosso irmão Romeu para fazer um estudo sobre os salmos, os masquios, que são os salmos didáticos que tem na Bíblia. E ali o Espírito do Senhor nos revela o drama que Davi vivenciou quando ele deixou de atender a voz do Senhor, mesmo ele pertencendo ao Senhor. Ele deixou de atender a voz do Senhor e ele andou pela sua carne. Então você tem que pegar e fazer uma leitura do Salmo 32 com o Salmo 51. São dois salmos que estão juntos. E Davi, ele vai relatar o seguinte: na leitura desses salmos, nós entendemos e compreendemos o seguinte: 1 ano se passou desde quando ele pecou, ele caiu, ele transgrediu a palavra, adulterando com Batseba e levando à morte Urias. Demorou 1 ano até que o profeta Natan fosse até ele e, pela palavra do Senhor, revelasse o que ele havia feito. Porque nesse 1 ano, o que Davi tentou fazer? Encobrir o seu pecado. Como que ele tentou encobrir? Quando ele adulterou com Batseba e ele descobriu que ela estava grávida, ele mandou chamar o marido dela da guerra para que ele dormisse com ela, né, ele mantivesse relações com ela. Então aquele filho ele pensaria que seria dele. Então ele tentou encobrir o pecado dele daquele jeito. Só que Urias chega na cidade, se recusa a entrar na sua casa e dormir com a sua esposa. Ele diz assim: meu rei, a arca da aliança, o exército está em tendas, os meus companheiros estão dormindo ao relento, como poderia eu descer a minha casa e possuir a minha mulher? Então ele não desce a sua casa. Urias significa a luz de Deus. Esse é o significado do nome de Urias. Então ali era Deus tentando, numa primeira visitação a Davi, expor
o seu pecado. E Davi tentando encobrir. Então o que Davi faz com a luz de Deus? Já que ele não vai fazer isso, então eu tenho uma outra solução. Ele envia uma carta ao seu comandante, dizendo o seguinte: coloca Urias na frente de batalha no lugar mais conflituoso, com o objetivo, a morte de Urias. Irmãos, o interessante é que quem leva essa carta para o comandante é o próprio Urias, mas ele não abre essa carta, porque ele é um testemunho do Senhor, e o testemunho do Senhor é fiel em todas as coisas. Então 1 ano se passa, e Davi escondendo aquilo, Davi sendo remoído por aquilo que ele fez. A palavra diz, então, nos Salmos, ele vai dizer assim, que os ossos dele se secaram, mas o original diz que é como se o seu interior se apodrecesse, experimentasse uma podridão. Ele relata que os cânticos fugiram da sua boca. Então esse homem de Deus, pelo pecado e por tentar encobrir o seu pecado, ele amarga isso durante 1 ano. A alegria foge dele. Ele já não tinha mais paz no seu leito. Essa é a vida de um cristão que resolve trilhar um caminho fora do propósito do Senhor. Então, depois de 1 ano, o Senhor visita novamente Davi, através do profeta Natã. E quando Natã faz aquela pequena parábola ali, Davi está com a palavra de Deus na sua mente. Quando diz: esse homem é digno de morte, esse homem que tomou uma cordeirinha daquela pessoa que só tinha uma cordeirinha, ele tinha várias, ele matou aquela única cordeirinha para oferecer para o seu hóspede. Então Natã fala: esse homem é o Senhor, meu rei. Então ele diz 2 pequenas palavras, Davi, quando ele ouve isso: pequei, Senhor. Ele não tenta perseguir Natã, ele não rejeita a palavra de Natã, mas ali ele é exposto perante as pessoas, perante Natã. O pecado de Davi é exposto. E é tão interessante que um homem de Deus, alguém que pertence ao Senhor, quando recebe uma correção dessas, e Natã vai dar a sentença do Senhor, você está perdoado, Davi, mas a espada não se apartará da sua casa, porque o pecado tem consequências. Irmãos, nós podemos pecar? Podemos. Isso pode acontecer na vida do cristão. Aliás, João é muito específico ao dizer assim, que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. A diferença do cristão para o não cristão é que o cristão não anda na prática do pecado. A vida dele, o prazer dele não está no pecado, mas o pecado, como uma exceção, pode acontecer. E aí entra a questão da lei da semeadura. Porque embora sendo cristãos, nos arrependendo dos nossos atos, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, a palavra de Deus jamais disse que não haveria consequências. Nós vamos estudar um pouco isso, quando estivermos tratando desse tema um pouco mais à frente, como que o pecado trouxe consequências na vida de Abraão, como que o pecado trouxe consequências, por exemplo, na vida de Davi. Grandes homens da palavra de Deus, conhecidos como os heróis da fé, que em um dado momento eles tropeçaram, e esse tropeço trouxe consequências. Isso é uma lição para nós, isso é uma lição para o povo de Deus, Então, tendo feito essa consideração, veja o que acontece aí no capítulo 3 de Gênesis. A partir do verso 1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que havia na terra, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis,
nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, dois detalhes aqui estão no verso 5 e no verso 7. Eu vou ler novamente com os irmãos. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Então a expressão se vos abrirão os olhos. Essa expressão novamente é trazida no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos analisar hoje essa primeira consequência da transgressão de Adão e Eva. Então, no momento, verso 5, Satanás diz: olha, o que vai acontecer se vocês comerem desse fruto? Os seus olhos serão abertos. E logo após eles comerem do fruto que o Senhor Deus havia ordenado que eles não comessem, de fato, os seus olhos são abertos. Irmãos, nós não podemos ignorar o que o verso 7 está dizendo. Abriram-se os olhos de ambos. Bom, primeira coisa que nós temos que entender é que na Bíblia há referências para os olhos e visão física, e há referências para a visão espiritual. Então a primeira coisa que nós vamos já afastar, digamos assim, é o fato de que não havia nenhum problema com a visão física, tanto de Adão como Eva. O que é visão física? Essa é a nossa visão biológica, não podemos dizer assim, esse sentido que nós temos, que nos permite perceber tudo que está à volta, que é do plano, digamos assim, material. Estamos olhando, temos cadeiras, né? Temos aqui a mesa e assim por diante. Então não havia nada de errado. Homem e mulher foram criados perfeitos por Deus. Seus olhos também eram perfeitos. Então o que se abriu certamente não foi a visão física do homem e da mulher. Eles não estavam cegos e passaram a enxergar do ponto de vista físico. Agora nós temos uma outra questão aqui: a visão espiritual. De uma certa forma, pelos relatos que nós temos aqui na Bíblia, espiritualmente falando, Deus não permitiu que o homem e mulher vissem algo que eles só puderam ver depois que eles comeram desse fruto, dessa árvore que Deus havia ordenado que eles não comessem, né? Então, quando os seus olhos são abertos, eles passam a ver algo. E é isso que eu queria conversar com os irmãos hoje. O que eles passam a ver? Vamos olhar aqui os detalhes do texto? Abriram-se os olhos e olha aí. O que eles perceberam inicialmente? O que eles viram?
Eles viram que estavam nus. Essa é a primeira coisa que eles viram. Então os olhos deles se abriram para a sua nudez, mas não para por aí. Os olhos deles também se abriram para o medo, porque eles dizem para o Senhor assim: nós ouvimos a sua voz, Senhor, e nós tivemos medo, nós nos escondemos, né? Os olhos deles também se abrem para quê? Para a fuga e para o esconderijo. Os olhos também são abertos para o quê? Para o conserto humano, que nós podemos denominar na Bíblia como autojustificação. Não é verdade? E os olhos também deles são abertos para o fato de que todos são culpados, menos eles. Os olhos deles também se abrem para isso. Todos têm culpa pelo meu erro, menos eu. Como é que nós identificamos isso na palavra? Então veja aí quando eles dizem assim. Adão diz assim para o Senhor: Senhor, a mulher que você me deu tomou do fruto e me deu para me comer. Ou seja, Adão está colocando a culpa do seu pecado em quem? Em Deus. Não é verdade? A mulher, essa mulher que o Senhor me deu aí é que me levou ao erro. Mas, então o Senhor se volta para Eva, e a Eva diz o que para o Senhor? Senhor, o diabo, a culpa é dele. A serpente me enganou, então eu comi. Então, os olhos não são abertos para essa dissimulação. Não, todos são culpados, menos eu deste erro. Então, são aspectos dos quais antes o homem não tinha acesso. Os seus olhos espirituais não se voltavam para essas questões. Por quê, irmãos? Isso é importante nós indagarmos. Porque a visão espiritual que Adão possuía, Adão e a sua esposa, era uma visão espiritual segundo Deus. E Deus não queria que o homem se entregasse, se misturasse ou tivesse acesso a esta lista maligna que eu acabei de listar para os irmãos. Essa não é a vontade do Senhor. Então, por isso que nós vemos hoje no Novo Testamento, vamos trazer isso para o Novo Testamento. Paulo vai dizer assim, pelo Espírito: deixando de lado toda a avareza, toda a imundícia, né, todo o pecado, todo o dolo, né, corramos para Cristo. Vocês devem se despir do velho homem e se revestir do novo homem, que foi criado para justiça. Vocês estão vendo que a nossa realidade hoje como igreja é essa visão espiritual restaurada. É uma visão que está focada, digamos assim, no autor da vida, em Cristo, tendo Ele como objeto. E essas questões que podemos dizer negativas, tudo que é contrário à natureza de Deus, elas estão fora do nosso caminho, do nosso acesso, se persistirmos e perseveramos no caminho do Senhor. Então aqui os olhos espirituais do homem foram abertos para essas coisas. Ele como que teve acesso a essas coisas negativas, contrárias à natureza de Deus. E dentro dessa questão, abra sua Bíblia aí rapidamente em Jó. Há uma expressão em Jó muito interessante com respeito a essa visão espiritual. Deixa eu localizar aqui o capítulo. Jó 29. Verso 15. Claro que Jó aqui está fazendo uma descrição sobre ele, né? A partir do verso 7,
quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam. Jó está falando sobre ele. Mas a expressão aqui no verso 15 é muito interessante, porque esse era o propósito de Deus para Adão e Eva, no que é concernente à visão espiritual. Veja aí: eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Em outras palavras, o propósito do Senhor é Ele ser os nossos olhos. Aquilo que nós vemos e discernimos deve ser discernido segundo o Espírito de Deus. Ele queria ser os olhos de Adão e Eva. Entendem? Então eles não estavam cegos, Adão e Eva. Mas o Senhor, na comunhão que se estendia a eles, porque o Senhor vinha na viração do dia, o homem comeria da árvore da vida, ele passaria a discernir todas as coisas através do Espírito de Deus. É assim conosco hoje, irmãos. Quando acontece uma crise política, como é que você discerne aqui? Quando acontece algo aí, uma catástrofe, como é que você discerne aqui? Segundo a sua visão natural ou segundo a visão espiritual? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Vamos pegar o aspecto político. Como é que o mundo discerne as questões políticas? Tem que tirar esse homem, colocar o outro, porque aquele outro é mais honesto e esse aqui não é. Então aquele outro vai vir, vai ajudar, vai melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar tudo. Sempre essa esperança de que surja um homem que vai então aí modificar a condição econômica das pessoas e assim por diante. Esse é o discernimento natural sobre a situação passando no Brasil. E qual é o discernimento espiritual? É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário. Nós não devemos nos escandalizar e fomos pegos de surpresa com o que está acontecendo. É necessário que essas coisas aconteçam. Dentro do discernimento espiritual, por que é necessário que os governos humanos fracassem, como está acontecendo? Porque se levantará um governante extraordinário que regerá o mundo, mas na metade da semana ele vai romper a aliança e vai se sentar no santuário e se proclamar Deus. Então é necessário que os governos humanos fracassem, para que os homens tenham a necessidade de um governante extraordinário, ao qual a Bíblia chama Anticristo. Então os irmãos estão percebendo? Esse é o discernimento espiritual. Mas o problema é que grande parte dos cristãos estão discernindo essas coisas através da sua visão natural. E o que é a visão natural? Nós já vimos aqui, os olhos de Adão e Eva, o que é uma visão caída? Os olhos de Adão e Eva se abriram e eles passaram a ver segundo a carne, segundo as informações da sua própria alma, caída e corrompida. Esse nunca foi o propósito do Senhor. Vamos ver mais alguns textos sobre essa questão. Eu sei que parece um detalhe simples, mas é muito importante para nós. Primeiro aspecto, a nudez. O que a nudez representa na Bíblia? Vamos abrir dois textos rapidamente. Apocalipse 3. Eles viram que estavam nus, não é verdade? Primeira consequência. Apocalipse capítulo 3, abra sua Bíblia aí no verso 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, e olha aí, duas características que nós estamos estudando em Gênesis: cego e nu. E o que o Senhor vai falar sobre a nudez? Veja o verso 18.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então a nudez na Bíblia fala do quê? Da vergonha da queda do pecado. Por isso que a palavra diz o quê? De Cristo vos revestistes. Não há nada que nos faz aceitáveis perante Deus, porque diante dele, naturalmente, nós estamos nus. A vergonha da nossa nudez é o que transparece para o Senhor. Mas não há nada que nos apresente a Deus senão uma cobertura espiritual chamada Cristo Jesus. Irmãos, o que aconteceu lá no capítulo 3 de Gênesis? Deus mata um animal, tira a sua pele e faz roupas para Adão e Eva. Aquilo é uma simbologia do sacrifício de Cristo e de que Ele seria a nossa veste. Veste fala de justificação. Sem Cristo nós não somos aceitáveis diante de Deus. Só em Cristo que nós somos apresentáveis diante de Deus. Agora, veja o outro aspecto que nós estamos estudando. Tive medo. Irmãos, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, verso 15. Está aí pertinho. A que o medo está relacionado? Hebreus 2,15. Podemos ver o 14 só para contextualizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse, veja agora aqui, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa expressão pavor, ela está relacionada a medo. Todos aqueles que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quando Adão diz lá, eu tive medo, essa consequência do pecado fez com que o homem se tornasse um escravo do diabo, escravo do pecado. Não há dúvidas, irmãos, naturalmente falando, a humanidade, ela está apavorada com a sombra do quê? Da morte. As grandes empresas, os homens mais ricos do mundo, eles têm investido cada vez mais dinheiro na ciência para tentar prolongar cada vez mais a sua vida natural. A região onde se cuida mais da saúde, onde as pessoas têm mais cuidado com a sua saúde hoje no mundo, se chama Vale do Silício. Sabe o que é o Vale do Silício? É onde estão situadas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Então são as pessoas que mais prezam e buscam esticar ao máximo a sua vida aqui na Terra. Por quê? Escravizados pelo pavor da morte, Livrar-se todos aqueles que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Só que vai chegar um tempo em que essa terra será de tal forma terrível para se viver, como nós estudamos em Apocalipse, que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte fugirá delas. Mas não é o momento atual. O momento atual as pessoas tentam ao máximo prorrogar a sua vida, porque tem medo da morte. Aí você pode me dizer, irmão, mas o cristão não tem medo da morte? Eu posso lhe dizer o seguinte: o cristão, ele vai sentir a angústia da morte, como todos vão sentir, mas o medo da morte não é mais cabível, porque a morte é só uma passagem para estarmos com o Senhor. Tem
uma passagem que Paulo diz assim: eu não vejo a hora de partir e estar com Cristo, porque para mim o morrer é uma fonte de lucro. Irmãos, se nós tivermos essa visão espiritual, como nós seremos ricos? Mas o problema é que nós queremos prolongar ao máximo a nossa vida aqui na Terra, por causa dos nossos projetinhos, dos nossos sonhozinhos, nossas pequenas realizações que são pobres diante de tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. Não casei ainda, não me formei ainda. Lembram-se que o Senhor faz um convite para uma mesa, para um banquete, é uma passagem, uma parábola. E aí a parábola diz que aquele senhor que está dando aquela festa, aquele banquete, manda chamar os seus amigos, convidando para aquela festa. O que acontece? Um diz: não posso ir, porque eu tenho que resolver um assunto tal, eu tenho que cuidar de não sei o que, eu tenho que ver o negócio da minha família. Os amigos do Senhor não atenderam o seu chamado, porque tinham outras coisas para resolver. Esses podem muito bem se encaixar na figura de muitos cristãos, que o Senhor está convidando para que ganhem mais vida, para que estejam preparados, para que desfrutem já nessa terra riquezas acerca do seu reino. Mas estamos muito ocupados com os nossos projetinhos e rejeitamos o convite do Senhor. E isso terá um peso eterno, irmãos, para todos nós, né? Então vimos aqui a escravidão, né? O medo da morte tornou o homem um escravo. Por isso o homem está dizendo lá: eu tive medo. Isso é uma consequência desses olhos que foram abertos para tudo aquilo que o Senhor não tinha para o homem. Não é verdade? O homem teve medo de Deus, irmãos, imagine isso. João diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ou seja, na esfera em que nós fomos introduzidos, na comunhão do Pai, o Filho, por um só Espírito, como é descrito lá em João capítulo 17, nessa esfera de amor, tudo o que não pode ter é medo. Tudo que não pode existir é medo, porque o verdadeiro amor, o amor do Senhor, a esfera espiritual na qual nós somos envolvidos, ela lança fora todo medo. Vamos pegar um exemplo, eu não quero mais me prolongar muito nisso, mas um exemplo prático na vida de um cristão. Pedro, 2 momentos de Pedro. A serva lá daquela casa do sacerdote reconhece Pedro ali quando o Senhor foi preso, para tentar acompanhar o que aconteceria com o Senhor. Então a serva passa lá e fala: olha, você é um deles. Ele diz: não, eu não sou, não conheço esse Jesus. E aí por 3 vezes ele faz isso, irmãos. Aí o galo canta e ele se lembra do que o Senhor falou para ele. Mas é interessante que só o livro de Marcos registra algo muito mais íntimo, porque Marcos foi um discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos, quem está por trás deste evangelho, digamos assim, é Pedro. E lá no evangelho de Marcos é registrado que Pedro blasfema do Senhor, anátema Jesus. Enquanto ele está negando o Senhor, ele fala: anátema Jesus. Sabe o que ele disse ali, irmãos? Jesus é maldito. E aí o galo canta. Então você imagina como estava o coração de Pedro. Mas por que Pedro fez isso? Pelo medo de ser preso e ter o mesmo destino que o Senhor. Medo da morte. Medo da morte que escravizou o homem por toda a sua vida. Pedro era um homem assim também, movido pelo medo da morte, né? Viu ali que ia ter o mesmo destino que o Senhor, e por causa disso negou o Senhor, amaldiçoou o Senhor. Então imagine o coração desse irmão, não é verdade? Mas então o Senhor ressuscita, ele tem uma palavra com Pedro, e o Senhor é muito atencioso na restauração de Pedro, porque ele diz assim para Maria: vá dizer aos meus discípulos e a Pedro. Por que o Senhor coloca Pedro num ponto de destaque? Porque talvez Pedro nem se considerasse mais discípulo.
Então, quando a mulher chegasse lá para dar o recado do Senhor Jesus depois da ressurreição, o Senhor mandou dizer aos seus discípulos. Pedro já ia falar: não, isso não é para mim, porque eu não posso ser considerado um discípulo do Senhor. Então, em vários momentos o Senhor aparece e tem que trabalhar com Pedro para restaurá-lo. Mas o ponto central que eu quero chegar com os irmãos é Pentecostes. Porque o Senhor diz a todos os seus discípulos e a Pedro: ó, vocês vão para a cidade e lá vocês esperem até que vocês recebam capacitação do alto, até que vocês sejam revestidos de poder. E esse Pedro, quando ele é revestido com o Espírito Santo, algo acontece. Ele prega, ele faz uma pregação inspirada pelo Espírito, várias pessoas creem, e em um dado momento ele é preso pelas autoridades. E as autoridades disseram assim: olha, Pedro, nós ordenamos a você que você pare de pregar Jesus, porque senão algo vai te acontecer muito pior. Nós vamos soltar você dessa vez. Pedro diz assim: julgai isto, antes, muito mais é necessário obedecer a Deus do que aos homens, porque é Deus quem pode fazer perecer a alma, os homens podem fazer perecer o corpo. Olha que diferença, irmãos. Um homem que amaldiçoou Jesus por causa do medo da morte, agora está dizendo: eu temo o Senhor. Vocês podem no máximo tocar no meu corpo, tocar na minha vida física, mas o Senhor é aquele que pode tocar a alma. E qual foi a trajetória desse irmão? Ele foi um dos irmãos que mais falou nas suas cartas, que o Espírito mais usou para falar sobre tribulação, perseguição, ao ponto de dizer assim: tendo Cristo sofrido na carne, irmãos, armai-vos vós de igual pensamento. É necessário esse sofrimento. Esse era um Pedro trabalhado pelo Senhor. E aí chegamos agora à parte final. A parte final, os historiadores dizem o seguinte: que Pedro morreu crucificado. Mas quando foram crucificar Pedro, ele fez um pedido muito especial aos seus carrascos. Ele disse assim: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor foi crucificado. Ele estava preocupado se ele ia morrer ou não? Ele estava preocupado: não, mas eu não sou digno de morrer desse jeito, não tem outro jeito para me morrer. Era essa a preocupação de Pedro, de um homem que amaldiçoou o Senhor, para um homem agora que não via a hora de partir e estar com o seu Senhor. Esta é a restauração. Mas vejam, irmãos, o que aquele abrir os olhos fez com o homem: que ele visse o medo e que ele fosse escravizado por esse medo, por toda a sua vida. O medo da morte, o medo, o pavor passou a escravizar o homem. Nós que somos regenerados, nós que fomos restaurados, nós estamos neste caminho de Pedro agora, sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor diz assim: Pedro, você é pedra, você é um pedregulho, né? E sobre esta rocha, falando dele, eu edificarei a minha igreja. Aquela pedra, aquele pedregulho chamado Pedro, se tornou coluna da muralha de Jerusalém celestial, a pedra de jaspe, né? E a gente estudou isso em Apocalipse. O que é o jaspe em Apocalipse? Foi o trabalhar do Espírito restaurando Pedro, na verdade. E esse é o trabalhar do Senhor para nós. Então, voltando ao ponto que eu havia começado, o cristão tem medo da morte? Se tem medo da morte, algo está errado. Agora, o cristão pode ter aquela angústia do momento da morte? Claro que pode. O nosso Senhor teve a sua angústia. Obviamente, nele não havia medo nenhum, mas ele estava angustiado. Seria entregue lá na cruz. Ele perderia a face do Pai por um momento, porque o pecado estaria sobre ele, não nele, mas sobre ele. Foi aquele momento que a face da terra se tornou em trevas, quando o Senhor estava lá na cruz. Era durante o dia, mas tudo ficou escuro, porque o pecado da humanidade
Deus havia colocado sobre Cristo Jesus. Mas o Senhor, momentos antes, ele passou por essa angústia. Não é verdade? Então, sim, o cristão vai estar angustiado nesse momento. Mas depois, alegria, se formos fiéis ao Senhor, alegria eternamente. Não é? Vamos voltar em Gênesis. Irmãos, um outro detalhe: os olhos do homem se abriram para a fuga, para o esconderijo de Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 4 e vamos ver o que isso significa. Eu vou reler aqui a passagem e depois nós vamos ler Gênesis 4. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Fugiram da presença de Deus. Fuga. Agora veja aí Gênesis capítulo 4, o verso 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Preste atenção, o que está acontecendo aqui é Caim havia acabado de matar o seu irmão Abel. Caim é uma representação do quê? Do homem na sua busca pela autojustificação. O homem querendo se fazer aceitável diante de Deus por aquilo que ele pode oferecer a Deus. Caim é esta figura, certo? Então ele, envolvido em ódio, em inveja, ele mata o seu irmão. E aí o que ele está dizendo aí? Do Senhor eu hei de ser fugitivo. Eu serei fugitivo da tua presença, ó Deus. Essa é a condição do homem. Os olhos do homem foram abertos para esse aspecto. O homem se tornou um fugitivo de Deus. Irmãos, quando Deus teve no seu coração enviar o seu Filho Jesus para ser entregue na cruz, o homem não estava buscando Deus, como até hoje o homem natural não está buscando. Essa posição de Deus, ela está relacionada ao que nós chamamos de amor ágape, um amor de mão única. Deus deu o seu Filho, sem nada esperar de volta. Isso foi ato unilateral da graça de Deus para a salvação de todo aquele que cresce no seu Filho. Por isso que João capítulo 3 faz esse registro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas o homem não estava ansiando por isso. O homem não estava se indagando assim: quando será que Deus enviará um Salvador para nós? O homem não estava indagando isso. Com exceção, claro, aos santos do Antigo Testamento, eles caminhavam sobre a fé e a esperança do dia de que o Messias seria enviado. Mas o homem natural, ele se tornou um fugitivo de Deus. Ele quer estar onde Deus não está. Esse é o prazer dele. Esse é o prazer do homem natural. Sabe por quê, irmãos? Porque a luz manifesta quem nós somos. E nós somos horríveis naturalmente. E ninguém quer se deparar com um espelho mostrando o quão horrível é, né? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ver a sua verdadeira natureza monstruosa, a sua natureza de serpente. Então o homem se afasta disso. Ele se afasta da luz do Senhor. Como as trevas fogem da luz. Eu gosto muito do exemplo aqui do nosso local de reunião. Temos luz aqui, certo? Então não temos trevas. Mas se a luz sair, as trevas vão chegar. Nós mexemos no interruptor ali, a luz vai sair daqui e as trevas vão chegar. Mas quando nós mexemos no interruptor de volta, a luz vai chegar e as trevas vão ter que sair. Porque, segundo o Novo Testamento, não pode haver comunhão entre luz e trevas.
Então o homem nesse estado de trevas, ele busca sempre fugir da luz, ele está sempre fugindo de Deus, como Caim. Eis, que hoje me lanças na terra, e da tua presença eu hei de esconder. Obviamente isso é o engano do homem natural, achar que pode se esconder de Deus. Os irmãos se lembram que lá em Apocalipse nós estudamos isso? Quando os homens então eles contemplam o Senhor, eles dizem assim, eles se enfiam debaixo das montanhas e dizem assim: caiam sobre nós os montes, para que nós não contemplemos a face daquele que está sentado no trono. O homem natural sempre vai fugir de Deus, porque os seus olhos foram abertos para isso, Vamos mais um pouco aqui. Verso 7 do capítulo 3. Abriram-se então os olhos de ambos. Então eles percebendo que estavam nus, eles fizeram algo. Cozeram folhas de figueira. Acho que comentei isso no começo da reunião. Essas folhas de figueira são o quê? A tentativa do homem de se fazer apresentável a Deus. Mas é muito interessante, porque essa tentativa, ela é tão inútil, que as folhas, quando elas estão fora da árvore, o que acontece com elas? Rapidamente elas se secam, não é verdade? Então ele fez lá, cozeu uma cinta de folha de figueira para tampar sua nudez, mas certamente aquilo ia morrer, aquilo ia secar, aquilo ia desaparecer. Então, algo da natureza do homem, porque os seus olhos foram abertos para isso, ele está sempre buscando uma aceitação diante de Deus, mas tudo que ele faz é perecível, não tem valor e caráter eterno, então diante de Deus não é aceitável. Tudo que o homem faz naturalmente para ser aceitável diante de Deus não tem caráter eterno. Vamos lá. Hoje eu vou ser paciente com a minha esposa. Olha a folha de figueira aí. Hoje eu não vou perder a cabeça com meus filhos. Olha a folha de figueira. O homem tentando daqui, tentando dali, porque ele vê na mente dele o seguinte: Deus não se agrada das pessoas que são iracundas, iradas. Deus não se agrada que o marido brigue com a mulher, que a mulher brigue com o marido, que o filho brigue com o pai brigue com o filho. Então Deus não se agrada disso. Então eu tenho que dar um jeito de agradar o Senhor. Aí ele vai cozer folhas de figueira, porque ele acha assim: se eu for calminho hoje, eu vou ter um crédito com o Senhor. Se for tranquilo, a minha mulher pode fazer a raiva que for, mas eu ficar calminho, vou ter um crédito com o Senhor ao final do dia. Folhas de figueira. Na verdade, o Espírito de Deus pega muito mais pesado em Isaías, porque lá ele não fala de folha de figueira. Ele diz assim: pois a vossa justiça, ó homem natural, é como absorvente de mulher nos dias em que ela está menstruada. Isso é o que é a vossa justiça diante de Deus, Então, folhas de figueira representam isso, irmãos. Atos de autojustificação, uma tentativa natural de ser agradável a Deus. E você pode perceber que nos dois momentos, capítulo 3 e capítulo 4 de Gênesis, que o homem tentou fazer isso foi afastado pelo Senhor, pelo seu amor. Quando o homem cozeu folhas de figueira, Deus falou: isso não resolve, mas eu vou fazer roupa para vocês. Tirou a vida de um inocente, um animal, e da pele dele fez as roupas, representando a obra que Cristo realizaria. Em Gênesis capítulo 4, você tem os dois irmãos, e o que eles vão fazer?
diz que Caim, ele produziu o melhor da terra no seu trabalho, porque ele era um agricultor, ele era um homem do campo. Então ele colheu o melhor que ele conseguiu produzir e ofertou a Deus. Deus não se agradou do sacrifício dele, porque até o melhor que nós podemos fazer sem Cristo, para Deus é nada, é folha de figueira que vai secar. Então Abel, de uma certa forma, ele entendeu que o que agradaria a Deus não seria algo que ele fizesse, porque ele era caído, porque ele era pecador. Ele precisaria de que um terceiro interpusesse e se sacrificasse por ele, e que o sacrifício desse terceiro inocente é que o justificaria diante de Deus. De alguma forma ele entendeu isso. Então ele oferece um animal sem defeito em sacrifício. E a palavra diz que da oferta de Abel o Senhor se agradou, ao passo que da oferta de Caim o Senhor não se agradou. Então, folhas de figueira, cuidado, que nós podemos estar, mesmo vivendo a realidade de Cristo hoje, da igreja, cozendo para nós folhas de figueira, tentando de uma certa forma nos fazermos apresentáveis diante de Deus pelo nosso próprio mérito. Lá em Efésios capítulo 2, eu vou encerrar aqui. Lá é dito assim, que a salvação, ela é mediante a graça de Deus, ela é produzida pela fé. E aí o Espírito de Deus, através de Paulo, é muito claro ao dizer assim: isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Porque os dons de Deus, irmãos, eles são irrevogáveis. Aquilo que Deus deu, Ele não vai pegar de volta. Os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus dá tem caráter eterno. Esse é o nosso descanso. A salvação que Cristo proveu para nós lá na cruz, ela é eterna e ela é um dom de Deus. A vida de Deus que Ele deu para nós mediante o derramar do Espírito é dom de Deus e é então irrevogável. Mas se nós tentarmos usar de outros atributos, nós vamos ser como aqueles irmãos que desceram de Jerusalém a Antioquia. Está registrado, salvo engano, no capítulo 12 de Atos. Irmãos de Jerusalém desceram de Antioquia sem nenhuma autorização e disseram assim lá: olha, muito bem, vocês estão crendo em Cristo, ótimo, mas é necessário ainda que vocês circundem, façam a circuncisão e que vocês observem os costumes. Quando Paulo ouve aquilo, um homem que conhecia sobre a graça de Deus, ele não tem outra alternativa. Não, vamos subir todos para Jerusalém, e precisa esclarecer essa situação, né? Porque a ideia que se dava ali era o quê? Não basta a graça de Deus. Para ser justificado diante de Deus é Cristo, mais circuncisão e mais guardar os costumes e as tradições. Então, ocorre o primeiro concílio da igreja, onde estão presentes os apóstolos, os presbíteros, o Espírito Santo. Então, ao final, eles produzem algo ali. O que eles produzem? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor essas coisas. Ou seja, apenas a graça de Deus. Só que os irmãos fizeram algumas recomendações, que eu não vou entrar aqui, que não é objeto do nosso estudo, né? Se abstenham da carne de animais sufocados, tudo isso tem um significado espiritual, relações sexuais ilícitas, né? Tem algum significado espiritual em alguns pontos que eles colocaram, mas ali ficou muito bem explícito para nós que para sermos salvos basta Cristo Jesus. A obra que o Senhor realizou foi suficiente, perfeita e eficaz. Amém? Então eu vou parar por aqui. Tinha alguns textos separados, mas nós podemos na próxima reunião vermos a questão da cegueira espiritual do homem. Há um registro em João, podem fechar suas Bíblias, irmão, nós estamos encerrando, mas há um registro espiritual em João, que Jesus restaura a vista a um cego de nascença. E aí alguém, quando vê esse milagre, esse sinal, diz assim:
Nunca, nunca, em toda a história da humanidade, se viu alguém que pudesse dar vista a um cego de nascença. Quem são cegos por nascimento? Somos nós. Porque ao passo que os nossos olhos se abriram para o pecado e todas as consequências que nós estudamos hoje, os nossos olhos foram encerrados para a visão espiritual acerca do reino de Deus, do eterno propósito de Deus. Por isso que o Senhor Jesus diz assim em João capítulo 3: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Visão espiritual, né? Mas isso fica para a próxima reunião. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Aquela medida que o Senhor tem para cada um de nós aqui, Senhor, o Senhor sabe. Mas que esta medida que o Senhor está depositando em nossos corações seja objeto da nossa reflexão, da nossa meditação. Que possamos considerar essa medida que o Senhor falou a cada um de nós aqui nessa noite. Se por acaso, Senhor, nós não tivemos o interesse, se as nossas mentes vagaram pela distração e nada por parte de nós foi apreendido diante do Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Trabalhe em nossas vidas. Abre os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua Palavra, para que não desperdicemos esse santo privilégio de, assentados aos Teus pés, ouvirmos a Tua voz. É o que nós te pedimos, ó Pai, e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.